Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Dando prosseguimento às nossas aulas de Humanidades e Ciências Sociais, hoje nós vamos para a aula de número 4. Se você perdeu os outros conteúdos e exercícios das aulas 1, 2 e 3, vou deixar na descrição desse vídeo um link para você acessar. Também, se você preferir, baixar os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos. Pessoal, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar sua curtida e seu comentário caso você não seja inscrito ainda. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também nos dá mais motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Nesta aula de número 4, nós vamos falar sobre ética na pesquisa. Pessoal, é o seguinte, a pesquisa científica é a base, de quase todo o conhecimento humano. No entanto, nós sabemos que alguns impasses dessas novas descobertas nem sempre foram favoráveis para o bem-estar social e também para o conhecimento científico. Exemplos disso, nós temos aí o uso abusivo de agrotóxicos, nós temos o uso das armas químicas, das drogas químicas, nós temos também até mesmo o uso da bomba atômica, que foi um conhecimento adquirido pelo homem através da ciência e foi utilizado para fins maléficos. E é justamente nesse sentido nós temos que evitar essas ocorrências de criações de forma antiética e muitas vezes imoral com relação ao uso da ciência para prejudicar a humanidade. Vamos falar então sobre a ética na pesquisa. A ética, pessoal, não se restringe apenas à relação entre o pesquisador e os sujeitos que participam daquelas pesquisas. Diz respeito até mesmo à simples escolha de um tema ou de uma amostra que vai ser utilizada, mas que ali nós temos sempre que observar, primeiro, o compromisso com a verdade, o profundo respeito aos sujeitos que nele confiam, que confiam na ciência, que confiam na pesquisa. Da mesma forma, a análise das informações e também a produção das conclusões exige que o pesquisador tenha cuidado, um cuidado extremo com a ética, com a pesquisa. E o mesmo acontece com a fase da publicação do relato da pesquisa. Nós temos aí os resultados que têm implicações sociais no que diz respeito à omissão quanto à divulgação dos mesmos. Então, nesse sentido, desde o início da pesquisa até o final, nós temos que agir sempre com a ética, tá certo? E os questionamentos éticos diz respeito aí, entre outros, aos direitos dos entrevistados, o respeito ao bem-estar dos participantes, a preservação da identidade das pessoas envolvidas, o uso e abuso de informações citadas, entre outras informações dos autores, a fidedignidade às informações, as implicações sociais e também políticas da pesquisa. Para isto, nós temos o Comitê de Ética. Esses comitês são instâncias de controle social que regulam as pesquisas que envolvem seres humanos e animais, visando, pessoal, garantir o respeito e a preservação de danos, além, é claro, de dedicar uma atenção necessária aos projetos que promovam intervenção no meio ambiente. Pessoal, ciência e ética caminham juntas, não tem como dissociar uma coisa da outra, em busca de um crescente progresso e desenvolvimento da humanidade e também do planeta. E faz necessário, então, um debate sobre a ética, que vai muito além do âmbito científico. Em linhas gerais, a ética se denomina como um conjunto de valores que norteiam a conduta das pessoas em um determinado período, em uma determinada sociedade. Justamente por isso que esses valores são universais e não são totalmente estáticos em um determinado local, porque vai depender um pouco da cultura daquele povo, vai depender daquela sociedade, daquele país. Em diferentes culturas, por exemplo, adotam critérios semelhantes, mas nós temos aí as particularidades de cada cultura, de cada povo. Vamos falar um pouco sobre os pilares da ética na pesquisa. Uma questão que pode ser considerada universal nesse setor é o uso do pensamento científico. Isso sim, isso é universal. Desse modo, as demais questões referentes à ética e também ao estabelecimento de um código de conduta estão sempre relacionadas à integridade dos métodos utilizados, tá certo? Nós vamos ter vários métodos, como nós já vimos nas aulas anteriores, dos métodos utilizados nas pesquisas. Ali é um grande pilar na ética da pesquisa.
Nós temos aí a clareza e a honestidade das informações e dos resultados expostos. Porém, nós temos também exemplos de má condutas, né? Quais são os exemplos de más condutas? Nós podemos citar autoria indevida, né? Nós temos plágio, autoplágio, abuso de autoridade. Nós temos também conflitos de interesse que pode comprometer os resultados de uma pesquisa. Nós temos falsificação ou manipulação de dados e resultados. Nós temos falta de rigor científico, né? Falta aí o cuidado com a coleta, análise dos dados, por exemplo. Também falta aí, por fim, o descumprimento das exigências legislativas e complementares, né, regulamentadoras aí com relação àquela pesquisa executada. Esses parâmetros éticos aí tornam, né, cada vez mais rigorosos no mundo atual, né? Cada vez mais as pesquisas estão sendo rigorosas com relação a essa ética na pesquisa. E qual que é a importância desse comitê de ética? Pessoal, os comitês, eles são extremamente importantes. Primeiro, que eles vão definir as normas éticas, né, sobre o meio científico, além de garantir que essas normas sejam cumpridas, né, e caso ocorra uma má conduta, ali tenha uma análise mais profunda e talvez até uma punição daquele cientista. Os comitês, eles ajudam a garantir os interesses de diferentes grupos, diferentes cientistas, diferentes partes do processo científico. A comunidade científica, as agências de financiamento e também a sociedade em geral, é claro. Nós temos ainda, pessoal, várias diretrizes e vários códigos, inclusive na Declaração de Helsinki, né, promulgada lá em 1964, que acabou reafirmando esse Código de Conduta de 1947 de Nuremberg. São as principais bases do código, né, de ética que a gente utiliza no mundo atual. E no Brasil, pessoal, nós temos o CEP, que é o Comitê de Ética de Pesquisa, né, que tem um caráter independente, multi e transdisciplinar. Né, esses CEPs aí são comissões, né, que analisam, monitoram os riscos e recebem também, inclusive, denúncias e notificam fatos adversos, instauram inquéritos e processos para apuração, né, e quem sabe até mesmo punição quando há uma situação de antiética na pesquisa. E quando a ética é deixada de lado, o que fazer? Pessoal, é o seguinte, nós tivemos várias situações, inclusive um caso famoso, né, do Paulo aí, que foi um cirurgião acusado de fraude e má conduta científica em 2015, né, e que ali mostra, né, os excessos dos experimentos com humanos, né, quando a ética na pesquisa é deixada de lado. Né, ele oferecia pacientes, né, para tratamento experimental, aparentemente ali revolucionário, né, o seu método de pesquisa, baseado na construção de uma traqueia artificial. O problema é que o tratamento oferecido por ele não havia sido suficientemente testado antes de ser replicado em humanos, o que ocorreu aí morte de vários pacientes na hora de fazer o transplante, tá certo? Então nós temos que respeitar os princípios básicos ao submeter as nossas pesquisas, desde que tenha ali, né, comprometimento com a ética e não venha desrespeitar a ética nas pesquisas científicas. Então, isso demonstra mais um caso aí seríssimo quando é desrespeitada a ética no processo da pesquisa científica. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os principais pontos da aula de número 4 de Humanidades e Ciências Sociais. No próximo vídeo, eu vou trazer um exercício sobre essa aula. Portanto, espero você no próximo vídeo.